Amém. Nas últimas semanas, nas últimas quintas-feiras, nós temos falado sobre casas que transformam o mundo. E quem já esteve aqui pôde ver como o Senhor tem falado conosco, a sua igreja. E é claro, isso inclui abrir as portas da nossa casa, mas também fala sobre a nossa vida, irmãos. Sobre eu, como casa do Senhor, eu preciso também abrir a minha casa. Você precisa abrir a sua casa para o Senhor transformar. E é isso que nós vamos falar hoje. Hoje o Espírito Santo quer nos levar ao entendimento mais profundo. Porque nós não estamos falando de paredes e móveis, da nossa casa. Mas o Senhor está falando de mim e de você. Como está a sua casa? O Espírito Santo, ele quer transformar cada um de nós, todos os dias. E por isso, nessa noite, nós vamos continuar, essa série de mensagens. Eu espero que você fique com seu coração aberto, para o Senhor falar com você. Peça para o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que ele vai ministrar algo no seu coração. Amém? Eu sou casa, e o que Deus deseja é fazer da minha vida e da sua também um lugar de encontro, um lugar de cura, um lugar de salvação. Que a nossa existência seja um lar onde o Espírito Santo habita e onde pessoas sejam transformadas simplesmente por nos encontrar. Irmãos, a gente está falando aqui de casas, que transformam o mundo, de você abrir a sua casa, mas nós, como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas da nossa vida. Vão ter pessoas que vão ser impactadas somente por se encontrar com você, somente por um abraço seu, somente por uma palavra que vai sair da sua boca. Por isso a gente precisa entender qual que é a palavra do Senhor para a nossa vida. O Senhor quer falar. Desde o princípio, desde lá da igreja primitiva, o Senhor sempre escolheu lares dispostos, para manifestar a sua presença. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que o Senhor vai se manifestar em grandes templos, em palácios luxuosos, mas não. O Senhor, ele se manifesta num simples lugar. A gente pode ver, o nascimento de Jesus foi tão simples, foi algo assim que não era luxuoso, foi numa estrebaria, no meio de animais, foi num lugar simples. E às vezes a gente acha assim, a nossa casa física ali, onde a gente mora, é tão simples, não dá para receber nenhum irmão, não dá para receber ninguém. Mas se você abrir a sua casa, tanto a sua casa, moradia, como a sua casa espiritual, para deixar o Senhor fazer algo, Ele vai te usar para ganhar vidas para o seu reino. Essa é a mensagem da série que nós estamos falando aqui. O Evangelho não começou em palácios e em grandes templos. Ele começou dentro de casas simples, onde os corações estavam abertos para Deus. Nós falamos, acho que foi a semana passada, sobre a casa da viúva de Sarepta, que ali o Senhor usou aquela serva para alimentar um profeta. O Senhor também usou Zaqueu. Ele foi até a casa de Zaqueu e Zaqueu já não foi mais a mesma pessoa. E também tem outro exemplo aqui, a casa do centurião. O Senhor pediu, o centurião pediu para que Jesus não precisava nem ir até a casa dele. Ele sabia que apenas uma palavra de Jesus, o servo dele seria curado. Então você veja que a simplicidade da vida dessas pessoas, como que Deus trabalhou, como que Deus agiu. E se você estiver disposto nessa noite a dizer, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe na minha casa. Senhor, eu quero ser instrumento para
abençoar a vida de outras pessoas, para ganhar outras pessoas para Jesus. Eu quero, é isso que você tem que falar para Jesus. É isso que o Senhor está dizer para nós nessa noite, através dessa mensagem, através dessa série que nós temos ministrado aqui nas quintas-feiras. E a gente vê que cada casa tem uma história, mas quando essa história é entregue nas mãos de Deus, tudo se transforma, irmãos. Então você pode nessa noite dizer: Senhor, a minha casa, eu tenho vivido ali na minha casa tantas coisas que eu não queria viver, Jesus. Você pode dizer isso para o Senhor. E o Senhor pode realizar, se Ele encontrar em você, na sua vida, uma casa disposta a realmente se render para o Senhor também vai estar disposto a realizar algo que Ele nunca fez na sua vida. Se é isso que você deseja, né? É isso que nós queremos ministrar aqui no seu coração, através da palavra que o Espírito Santo vem a trazer para nós, né? Quando uma casa se rende, ela deixa de ser só uma moradia. Ela se torna um canal de bênção, um farol que ilumina o caminho de alguém. E a minha pergunta para você hoje é: a sua casa está pronta para isso? O Senhor quer usar a mim e a você para impactar a vida das pessoas, para tirar vidas do inferno, saquear o inferno e ganhar almas para o reino dele. Você está disposto? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Nós temos aprendido que quando uma casa se entrega a Deus, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos dele. Nós vimos a casa de Priscila e Áquila, na quinta-feira anterior, onde a gente viu que o ensino, né, era uma parceria, o serviço daqueles dois foi uma parceria com o Senhor, para fazer muitas coisas pela igreja local. A Priscila e Áquila foram cooperadores de Paulo. Será que você, a sua casa, a sua família, a sua vida, tem sido cooperador do reino de Deus? Essa é uma pergunta para você refletir. A casa de Isabel também, nós vimos na semana passada, foi um lugar muito especial. Muito especial. Quando Maria foi visitar Isabel, nós vimos que a fé, né, que tinha na vida daquelas duas servas, e até que o impossível aconteceu. Era uma casa onde o Senhor foi recebido com alegria. E Isabel, que não podia ter filhos, ficou grávida, e ali as crianças, né, se saudaram ali naquele encontro, e o Senhor fez algo maravilhoso na casa de Isabel. E ali nasceu João Batista. Vocês sabem que foi um profeta escolhido do Senhor para vir antes do nosso Salvador Jesus. Amém? E hoje nós vamos entrar na casa de uma mulher temente, uma mulher muito piedosa, uma mulher temente ao Senhor, que a Bíblia não fala muito dessa mulher, mas lá no livro de Atos fala sobre ela, e nós podemos trazer ensinamentos para a nossa vida. É a casa de Lídia. A casa de Lídia, meus irmãos, ela não foi apenas um lugar de hospedagem, porque a palavra do Senhor diz que lá na casa de Lídia, essa mulher recebeu Paulo e Silas logo depois que eles foram soltos, né, da prisão. Eu vou fazer uma pose aqui para sair bem bonita na foto. E a Lídia, irmãos, a vida dela tem algo muito significativo para nós, como exemplo dessa serva piedosa. A casa dessa mulher, meus irmãos, foi o ponto de encontro da igreja na Europa. Os irmãos conhecem a Europa? Quem já foi para a Europa? Quem vai para a Europa um dia aí, em nome de Jesus? Amém? Queridos, a primeira igreja nasceu ali na casa de Lídia. A gente pode falar que a primeira cristã convertida lá no solo europeu foi a Lídia, foi essa mulher. E a casa dela serviu para hospedar Paulo
e Silas. Muitas vezes, irmãos, eu não sei se você já foi grato pelos seus líderes de célula, mas eles abrem a casa deles para receber pessoas, né? E você vê que a gente está falando aqui de Lídia, mas a gente poderia estar falando aqui de Domênico e Fernanda, a gente podia estar falando aqui de Ana Paula e Marcelo, a gente podia estar falando aqui de mais pessoas que abrem as suas casas. As suas casas. As outras células nossas, infelizmente, a gente não tem como... Desculpa, irmãos, esqueci. Irmã Elaine e irmão Rodrigo também abrem as suas casas para ter uma célula. As outras células a gente não consegue fazer em casas, por conta de várias situações. Mas você vê que a gente está falando aqui de Lídia, porque através da vida dela, muitas coisas começaram a acontecer e coisas que vieram edificar a igreja do Senhor. Paulo e Silas, quando foram na casa dessa mulher, eles tinham acabado de sair da prisão. Vocês já acham que quando uma pessoa sai da prisão, eles estão bem? E provavelmente estavam arrasados, mas eles foram recebidos por aquela irmã. Então, hoje nós vamos aprender. Antes de olharmos para a casa de Lídia, nós precisamos aprender algo que é muito importante na nossa vida. Deus não quer usar apenas as casas do passado para contar histórias poderosas. Ele quer fazer o mesmo na minha vida e na vida dos irmãos, na casa dos irmãos. Amém? Então, quando o pastor ele vem aqui e fala, irmãos, quem vai abrir a sua casa para ter célula? E a gente não tem resposta. Nós ficamos muito felizes porque nesse período de obras a gente precisou, né? A gente precisou clamar ali, né, para os irmãos. E não foi muito difícil, glória a Deus que não foi muito difícil. Os irmãos abriram suas casas. E eu tenho certeza, irmãos, parece que a gente combinou, né, de trazer essa série de mensagens logo agora, nesse período. Mas para Deus não existe coincidência, né? O Senhor... para o Senhor tem providência. E a providência do Senhor em trazer essas mensagens foi por quê? Porque ali nessas casas que estão sendo abertas, nós temos feito células, temos ministrado célula na casa da irmã Petrúcia, na casa da irmã Luciene, nós fizemos célula na casa da irmã Pamela e nós fizemos célula na casa da irmã Aline. E em todas essas células tinha uma pessoa diferente. E eu não estou falando de números, irmãos, nós estamos falando de almas. Porque, estou até saindo um pouco da mensagem aqui, mas nós estamos falando daquilo que o próprio Jesus ordenou para nós. Que era para ir e fazer discípulos em todas as nações. E nós, muitas vezes, não vamos sair do Brasil. Talvez nós não vamos sair nem do estado de São Paulo. Mas nós vamos fazer discípulos em nome de Jesus. Amém? E fazer discípulos para Jesus. Não é para a nossa igreja, é para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Então, essa série Casas que Transformam o Mundo é realmente para impactar. Para que você tenha sede de abrir a sua casa, não só a sua casa moradia, mas a sua casa, você se render a Jesus e falar, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero. Então aqui, a sua casa, onde você mora, onde você vive, onde você enfrenta as suas lutas e as suas vitórias, essa casa pode ser uma casa que transforma o mundo. Você crê nisso? Amém? A minha casa, a sua casa, a nossa igreja, todos esses lugares podem se tornar lugares onde Deus mostra a sua presença. Vamos ler Atos, capítulo 16, os versos 14 e 15. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, vamos abrir.
Atos 16, verso 14 e 15, diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. E tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Agora, verso 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então partiram. Irmãos, nessa série que nós temos ministrado aqui nas quintas-feiras, nós estamos falando sobre casas que transformam o mundo. E hoje o Espírito Santo nos convida a entrar na casa dessa mulher, né, a conhecer um pouquinho da história dessa mulher chamada Lídia. E antes de olharmos para a casa dela, a gente precisa de lembrar de algo muito essencial para nós. Deus ainda quer agir nas nossas casas. Amém? Deus ainda quer agir. Ele ainda procura lares dispostos, disponíveis. A minha casa, a sua casa, a nossa igreja, todos esses lugares podem ser lugares onde a glória de Deus se manifesta. Casas onde a presença de Deus é bem-vinda. Casas onde o perdão não é raro. O perdão é uma cultura, como nós falamos aqui, se não me engano, no domingo. Nós falamos sobre perdão. Onde a adoração é um estilo de vida. E as portas estão sempre abertas para abençoar outras vidas. Porque quando Cristo reina dentro de um lar, meus irmãos, esse lar deixa de ser comum e se torna uma extensão do céu na terra. Então, quando a gente abre realmente a porta da nossa casa para fazer a obra de Deus, irmãos, eu não estou falando só de célula. Eu estou falando de você convida seus amigos, você fala do amor de Deus. Ou se uma pessoa vai na sua casa para vender algo, para oferecer algo, você tem a oportunidade de falar do Senhor para essa pessoa. É isso, casas que transformam o mundo. E é com esse entendimento que nós voltamos os olhos para a casa dessa mulher chamada Lídia. Como eu já disse, ela era uma mulher temente a Deus, ela era uma mulher bem-sucedida. Como que eu sei que ela era bem-sucedida? Porque eu fui estudar. Ela era vendedora de púrpura. E púrpura era um tecido que somente os nobres usavam. Então, ela tinha contato com muitas pessoas ricas. E ela era bem-sucedida. E ela já tinha ouvido falar, né, dos ensinamentos de Paulo, do ensinamento dos discípulos de Paulo, e ela se converteu ao cristianismo. Então, ela era uma mulher de oração. E o Senhor fez algo nesse lar. Deus decidiu fazer nesse lar algo grandioso, que foi o primeiro encontro da igreja cristã na Europa. E foi ali na casa de Lídia que nasceu a primeira igreja na Europa, na casa de Lídia. E o livro de Atos, ele fala muita coisa, irmãos. Nós já estudamos no CTVIP o livro de Atos, e é o evangelho em ação, em movimento ali, né? Paulo, Silas, Timóteo e talvez, possivelmente, Lucas estavam prontos para seguir viagem pregando na Ásia. Eles estavam em viagem missionária. Mas a Bíblia diz, se você pegar esses versículos aqui de Atos 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo e os seus discípulos de ir para a Ásia. Impediu eles. Falou assim, olha, não é aí. Não é aí que vocês têm que ir. E aí eles tiveram uma visão de um homem da Macedônia dizendo, vem nos ajudar. Um homem da Macedônia falou, vem nos ajudar. Essa é a direção que o Espírito Santo queria que eles tomassem. E aí eles obedeceram, cruzaram o mar e chegaram ali na Europa, na cidade de Filipos. E foi ali, às margens de um rio, que eles encontraram Lídia.
E a Bíblia diz que Lídia estava ali na beira do rio, orando com outras mulheres. Talvez ali fazendo um círculo de oração, e ali orando, e sempre muito temente ao Senhor, essa mulher, a Bíblia diz. Mais do que uma mulher piedosa, ela era uma mulher sedenta por Jesus, sedenta por Deus, pelo extraordinário de Deus. E ali naquele encontro, a gente pode ver a obediência, o impacto da fé, o mover de Deus sobre o coração disposto de Lídia. Porque quando Deus encontra uma mulher como Lídia e uma casa como a dela, algo começa a ecoar por gerações. Então, a gente está falando aqui de abrir a nossa casa, abrir a nossa vida para o Senhor, porque o Senhor vai fazer algo que vai ecoar para a eternidade, meus irmãos. Algo que vai ecoar por gerações. E isso nos ensina algo muito poderoso, que a sua casa pode ser muito mais do que um simples lugar que você mora. Ela pode fazer parte da história. Pode ser que a sua vida entre para a história, sabia? Se você abrir a sua casa. Pode ser que você não venha a ser o próximo Billy Graham, mas talvez o próximo Billy Graham conheça Jesus dentro da sua casa. Billy Graham foi um evangelista que ganhou muitas almas para o Senhor. Mas alguém evangelizou esse homem. Alguém trouxe ao conhecimento dele Jesus. Então o Senhor quer que para ser a sua vida, a sua casa, a sua moradia, a sua casa espiritual, para ser instrumento do Senhor aqui na terra. Amém? Você está disposto? Amém? É importante lembrar que vivemos em tempos de batalha. Há uma guerra acontecendo. E não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, é contra o inimigo do Senhor. Então vai ser uma batalha, não vai ser fácil não, irmãos. Mas, sabe quem vence essa guerra? São os filhos de Deus, quem está rendido a Ele. Quem prevalece somos nós que estamos em obediência ao Senhor. São os que oram, os que servem, são esses que permanecem firmes na rocha que vence. São esses que estão rendidos ao Senhor, que a sua família não vai ser destruída. Porque você está em oração, porque você está servindo ao Senhor. Sabe por que seu casamento não foi destruído ainda? Porque você está aqui servindo ao Senhor. Sabe por que a sua família não foi destruída? Porque você está servindo ao Senhor, porque você está em obediência. E você precisa permanecer, porque nós estamos numa batalha, irmãos, uma batalha espiritual. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, a gente ia ficar vendo que tenebroso que é a guerra espiritual que a gente enfrenta todos os dias. E quando uma casa está edificada sobre a rocha, ela não se abala. Glória a Deus por isso. Então, esse é o retrato que Deus quer pintar na minha e na sua vida hoje. Na simplicidade do lar, o Senhor pode estabelecer um lugar onde a fé é fortalecida. É isso que o Senhor quer estabelecer na minha e na sua vida. E as células, irmãos, não são somente encontros, são lares em missão. São lares em missão. São espaços onde as pessoas são discipuladas, onde as pessoas estão sendo cuidadas, onde o sobrenatural acontece. Nós já vimos testemunhos de pessoas serem curadas na célula. Nós já vimos. Se não me engano, a irmã Terezinha testificou que foi feita a oração e ela foi curada. E vários outros testemunhos nós temos visto ali, nas células, nas reuniões, né? E é por isso que é tão importante convidar alguém para a célula, para a reunião de célula, né? Nós estamos insistindo ali, você e mais um para Jesus. Porque é isso mesmo. Nós temos que tirar as pessoas do inferno, né? Resgatar para o reino de Deus. Amém? Então, vamos fazer a nossa parte, que é convidar, que é chamar, né? Nós vamos fazer o convite, muitas vezes a pessoa não vai. Aí você desiste de fazer o convite.
Mas o pastor já falou, né? Convide mais uma vez. Quantas vezes, amor? É para convidar 25 vezes. 25 vezes. Se ela dizer não e você desistir de chamar, você chama outro. Aí você desiste e chama outro. Então, que o Senhor nos encontre como encontrou Lídia. Amém, irmãos? Que o Senhor nos encontre com o coração temente, com a casa aberta, com uma vida pronta para servir. Que a nossa casa seja um lugar de salvação, de ensino, de cura. Que a nossa casa seja essa casa. Que o nosso lar seja mais do que uma moradia. Que seja missão, né? Que seja uma missão. E que assim como Lídia, nós sejamos parte daquilo que Deus está construindo para transformar o mundo. E diante disso, eu quero compartilhar 3 verdades com vocês que o Senhor quer falar ainda conosco nessa noite. Primeiro, ponto 1. O seu lar é a extensão da igreja e do céu. Por isso, um lar transformador começa com você tendo um coração sensível à palavra. Lá no verso 14, a parte B de Atos 16, diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Aqui está dizendo, irmãos, que o Senhor abriu o coração de quem? De Lídia. Através da palavra que ela ouvia, das orações que ela fazia, o Senhor lhe abriu o coração. Não foi Paulo que abriu o coração de Lídia. A Lídia não ficou com dozinha de Paulo e Silas porque eles tinham sido presos. Foi o Senhor que abriu o coração de Lídia. E aí, nada mais poderoso do que ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. A sentir esse toque. Foi isso que nós vimos na vida de Lídia. Ela já era uma mulher temente a Deus, buscava, tinha reverência, mas ainda não havia experimentado uma revelação direta de Cristo. E a palavra diz que o Senhor lhe abriu o coração. Então, um lar transformador começa com você tendo um coração sensível. Que você possa orar nessa noite dizendo: Senhor, me faz sensível ao Teu Espírito Santo, me abra meu coração para que eu possa fazer assim como Lídia. Hospedar servos do Senhor, hospedar uma célula, ou fazer algo para o Senhor. Quando Lídia ouvia a pregação de Paulo, algo aconteceu. O Senhor abriu o seu coração e isso nos mostra que a obra de Deus começa sempre de dentro para fora. A obra de Deus começa primeiro na nossa vida, no nosso interior. Um coração sensível, um coração quebrantado, esse é o solo fértil que a palavra vai germinar. A Bíblia não foi dada apenas para ser lida ou conhecida. Ela foi dada para ser vivida, irmãos. A palavra que a gente ministra aqui não foi só para a gente ouvir, para a gente ler, é para a gente viver. Então você pode fazer essa oração: Senhor, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, que o Senhor abra o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a verdade que o Senhor quer ensinar para a gente. Não basta saber o que está escrito nessa palavra, é preciso desejar viver o que está escrito. E quando Deus encontra um coração assim como o de Lídia, meus irmãos, Ele transforma tudo ao redor. O Senhor transforma tudo. Ele transforma a vida, alcança a família, toca na casa inteira. Porque o coração que se abre para a palavra é o mesmo que se abre para o mover de Deus. Assim como foi ministrado aqui no Dízimos e Ofertas. Quando você doa, ou quando você não doa, não obedece a palavra do Senhor em dizimar e ofertar, você vai ser medido. E aqui é a mesma coisa. O mover de Deus, quando você se doa ao Senhor, você vai enxergar esse mover de Deus e você vai viver esse mover de Deus. Amém? 2. No seu lar começa o processo que transforma vidas e assim alcança os familiares. Quem aqui não quer ter seus familiares salvos em Cristo? Amém? Eu quero, eu desejo isso. Lá no verso 15, a parte A, diz assim, olha, está falando sobre Lídia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa.
A palavra de Deus não fala que se Lídia era casada, se Lídia era solteira, se tinha filhos, se não tinha. Mas a palavra diz que ela foi batizada, ela e toda a sua casa. Ou seja, os seus empregados, os seus filhos, seus parentes, seus sobrinhos, foram todos alcançados pela mensagem da palavra de Deus que era pregada. Então, quando o coração de Lídia foi transformado, a mudança não parou só nela. Ela levou a presença de Deus para dentro do seu lar, né? A verdadeira fé não se limita, irmãos, no momento da conversão. Ela transborda, ela alcança quem está à nossa volta. E é isso que a gente quer mesmo, né? Nós queremos que a palavra do Senhor alcance aqueles queridos nossos filhos, nossos parentes que ainda não foram alcançados. E essa palavra alcança. O texto diz que ela e toda a sua casa foram batizados, mostrando que o evangelho atingiu a sua família, seus servos e todos que viviam sob o mesmo teto que ela. O que começou como uma mulher ouvindo a palavra de Deus à beira de um rio, terminou com uma casa inteira sendo mergulhada na graça de Deus. Porque é assim que Deus age. Quando Ele entra em um coração, Ele também mira nas pessoas daquela casa. O mover do Espírito Santo, ele não é individualista. Ele deseja salvar famílias inteiras. Lá em Atos 16:31 diz assim: responderam eles: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então essa promessa é para mim e para você. Creia no Senhor Jesus. É uma promessa, né? Se tem algum filho, algum parente, alguma pessoa que você ama que ainda não foi alcançada, essa promessa está na vida dessas pessoas também, em nome de Jesus. 3. O seu lar é extensão da igreja e do céu. Então, o seu lar é fonte que jorra vida plena. Por isso, precisa se transformar em uma rede de apoio à comunidade. Olha que forte isso, irmãos. O seu lar é fonte que jorra vida plena, porque você tem Jesus. Por isso, precisa se transformar em uma rede de apoio à comunidade. Verso 40. Do capítulo 16, diz assim: saindo eles da prisão, Paulo e Silas, foram para a casa de Lídia, onde, tendo visto os irmãos, os confortaram e depois partiram. Paulo e Silas tiveram apoio na casa de Lídia. Eles foram recebidos ali depois de um tempo difícil de prisão. E ali, a casa de Lídia foi uma rede de apoio. Lídia não era obrigada a receber aqueles irmãos ali, mas ela queria fazer a parte dela. Ela queria abençoar a vida daqueles servos. E o Espírito Santo está falando conosco nessa noite, irmãos. Nós precisamos ser mais generosos à nossa vida. Abençoar servos do Senhor, ajudar a igreja, servir melhor, procurar servir mais. O que está precisando aqui, pastor? Qual é o ministério que está faltando pessoas? Venha perguntar, irmãos. Nós tivemos essa semana a entrada do nosso irmão Teles no Ministério Infantil. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Eu falei, irmão, eu também quero ir lá para assistir uma aula do irmão Teles, do tio Teles. A aula dele do CTVIF é uma benção. Já pensou ele começar a falar de Martinho Lutero lá para as crianças, irmãos? Vai ser uma benção. Nós estávamos essa semana, ontem, nós viemos aqui na igreja para ver ali como é que estava. E eu arrumei ali umas coisas na salinha, preparando a minha aula. E aí o Valdo olhou lá no nosso mural, né? Nosso mural tem umas figuras lá da Reforma Protestante. Eu acho que se você perguntar para as crianças os 5 solas, eles vão falar. Será que se eu perguntar para os adolescentes, eles vão falar os 5 solas? Para os jovens, para os adultos aqui? Irmãos, nós precisamos ser apaixonados pela palavra do Senhor.
Nós precisamos nos entregar mais. Nós precisamos servir mais ao Senhor. Ele espera isso de nós. Nós já somos salvos. Mas tem pessoas a serem alcançadas ainda. Né? O nosso objetivo não é só nos reunir aqui para nos alegrar, para adorar o Senhor. E também é um objetivo, mas o nosso objetivo, nosso propósito principal é ganhar as pessoas para Jesus. Nós não estamos falando de números, de pessoas, de igreja grande. Nós estamos falando de salvação na vida de pessoas. Amém? Então, depois da prisão, Paulo e Silas não procuraram um templo, mas procuraram um lar. E eles encontraram consolo lá na casa de Lídia. Os irmãos eram acolhidos ali na casa de Lídia, discipulados, encorajados. Provavelmente eles chegaram ali arrasados, mas ali eles foram encorajados. E ali era um lugar de cuidado, de amizade, de serviço. O discipulado naquela casa incluía ministrar a palavra com amor e servir as pessoas. E esse é o nosso propósito também. O lar de Lídia virou uma extensão da igreja. Que as nossas casas, as nossas vidas também sejam extensão da igreja, extensão do reino de Deus, amém? Onde vidas são fortalecidas na fé. E o mesmo deve acontecer conosco. Antes de Deus transformar o mundo através de você, Ele quer transformar a sua casa. Cristianismo começa em casa. Ele se revela na forma como cuidamos, na forma como perdoamos, edificamos e como nós ministramos a palavra, servindo os que estão perto de nós. Se dentro da sua casa as pessoas não percebem em você um canal da palavra de Deus, é preciso a gente rever essa transformação. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Se os seus vizinhos, as pessoas que te conhecem, não veem em você uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, é preciso a gente rever os nossos conceitos, irmãos. É preciso cada um de nós rever os nossos conceitos. Porque Deus quer usar você como um líder espiritual. Um líder espiritual. Alguém que serve, alguém que ministra, que consola, que aponta o caminho da salvação. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? E para concluirmos a mensagem dessa noite, o que Deus fez na casa de Lídia, Ele quer fazer na sua casa também. Amém, irmãos? Talvez você ache que não tem muito a oferecer, mas o Senhor só quer um coração aberto. É isso que o Senhor quer. Uma vida disponível e um desejo sincero de servir. O seu lar pode ser um lugar de acolhimento, de discipulado, de ministração da palavra e de servir ao próximo. E hoje o Senhor está nos chamando a reavaliar o ambiente da nossa casa. Reavalie. O Espírito Santo está pedindo para você reavaliar. Como tem sido a minha casa? Tem sido um lugar de apoio para os servos do Senhor? Tem sido um lugar de edificação, uma extensão da igreja, uma extensão do céu? A sua casa precisa ser uma extensão do céu. Será que o nosso lar tem sido um espaço onde as pessoas encontram consolo, direção? As pessoas têm que vir atrás de nós, irmãos, pedir uma oração, pedir um direcionamento através da palavra de Deus, e você tem que dar. Por isso que a gente insiste, olha, você já fez o seu devocional hoje? Já orou? Já leu a palavra do Senhor? Porque você só reparte aquilo que você tem, aquilo que você recebe. Né? Você não pode partilhar daquilo que você não tem. Você só partilha daquilo que você tem. Então é por isso que a gente insiste que os irmãos orem, que os irmãos leiam um versículo, leiam a palavra do Senhor. Amém? Será que a presença de Cristo está sendo percebida na forma como nós falamos, como nós reagimos e tratamos uns aos outros? É uma pergunta para você refletir. Amém? E para encerrar, antes de Deus te usar para transformar o mundo, Ele quer transformar a sua casa. E Ele quer usar você como um instrumento para ministrar, para servir, para amar e para discipular. Amém? Você está disposto? Então, ore ao Senhor que essa palavra continue falando com cada um dos irmãos,
porque você precisa ser essa casa que transforma o mundo. Amém? Vamos orar?